Conseguem ver? Ok. Então conseguem ver aí os slides, eu mudei aqui para a tela, está gravando. Pronto. Conseguem visualizar? Então, primeiro slide, encontro síncrono. Pronto. Então, saudações, né, a todas e todos. Hoje, 28 de março de 2022, é o nosso encontro síncrono da disciplina Elaboração e Análise de Programas e Projetos. Né? Esses encontros eles são voltados essencialmente para o esclarecimento de dúvidas. No nosso encontro síncrono aqui presencial, temos um colega, né, na sala comigo. Então, como eu fiz da vez passada, quer dizer, eu vou gravar, depois converto em vídeo e libero aí a gravação para quem quiser acompanhar o que está sendo feito. Esses encontros síncronos são voltados ao esclarecimento de dúvidas, então eu recebi uma dúvida encaminhada por e-mail, né, que vou discutir, já apresentei, né, o encaminhamento aí para o colega, mas vou apresentar coletivamente os esclarecimentos, né. Então, nesses encontros síncronos, que não são, né, o de fechamento de unidade, quer dizer, essencialmente eu vou esclarecer dúvidas, isso, na verdade, o objetivo aí dos encontros síncronos, já que, né, o conteúdo está apresentado aí nos PDFs e nas videoaulas, e aí qualquer dúvida eu estou aqui para esclarecer. No caso específico desse encontro de hoje, como na semana passada eu enviei também para vocês por e-mail as regras do trabalho, aí eu vou comentar brevemente sobre as regras e sobre o que é esperado. Então, em relação às regras do trabalho, eu mandei para vocês por e-mail um arquivo .doc. Esse arquivo .doc é exatamente o modelo, né, em que vocês devem inserir as informações do trabalho. Então, em linhas gerais, o que é o trabalho? É um projeto, essa disciplina é de elaboração e análise de projetos, daí eu entendo que a parte mais importante é elaborar e depois saber avaliar o projeto. Essa elaboração e posterior análise, elas estão calcadas na premissa, de fato, né, de que o projeto ele é calcado em informações verdadeiras, quer dizer, é um projeto verossímil, quer dizer, que poderia ser colocado em prática, já que as informações trabalhadas são verdadeiras. Então, com isso, vocês podem fazer qualquer escolha de negócio ou de projeto, desde que as informações usadas sejam informações verdadeiras, informações reais. O projeto não precisa ser um projeto real, mas ele tem que estar calcado em premissas reais. E daí eu peço, então, que toda a informação que você coletar para uso específico do projeto, vocês deem um print screen, coloquem aí como apêndice do projeto, anexo ou apêndice do projeto, para que fique muito claro aí que as informações trabalhadas, elas são informações verdadeiras, né, que precisariam ser de fato usadas aí, poderiam ser usadas aí no projeto a partir dessas informações. Eu também enviei para vocês um trabalho do semestre passado, que eu entendo que é um trabalho com excelente qualidade, para servir de guia, né? Então vocês podem dar uma olhada, e aí vocês vão ver que lá no final tem uma quantidade imensa aí de informações coletadas pela equipe e apresentadas no trabalho. Sob o ponto de vista didático, o desafio é que eu mandei um trabalho que se revelou inviável. Então veja que a premissa é do projeto ser calcado em informações verdadeiras, quer dizer, daí um projeto verossímil. Mas não existe nenhuma obrigatoriedade dele se revelar viável no final da análise, quer dizer, o que é importante é que vocês façam análise bem feita. Então esse arquivo no Word, além de funcionar como modelo, ele tem todas as regras aí que vocês precisam seguir, meus comentários todos. Então, essencialmente, ele é formado pelas partes que estruturam nossa segunda e terceira unidade. Quer dizer, na primeira parte do arquivo que eu mandei para vocês, é essencialmente o que deve ser apresentado na segunda unidade, quer dizer, o que é o seu projeto, aspectos gerais, produtos ou serviços que vão ser comercializados, contexto e mercado, dimensão e localização. O que é que você quer fazer, por que você quer fazer, onde você quer fazer, o que justifica isso daí. Então, assim, em linhas gerais, é exatamente isso que eu preciso no primeiro momento. Quer dizer, o projeto não precisa ser viável no final da análise, mas em um primeiro momento eu precisaria que vocês me convencessem da razão de ser desse projeto. Daí ele está estruturado em duas partes. Então, na primeira, que é a nossa segunda unidade, eu quero que vocês conceituem
traduzam aí o que é que vocês pensam para o projeto. Aí na segunda parte do projeto, que corresponde à nossa terceira unidade, aí a avaliação financeira. Então aí a ideia é usar os conhecimentos dessa revisão aí que fazemos na primeira unidade e a partir daí vocês me digam. Então qual vai ser o fluxo de caixa livre do projeto, qual vai ser a taxa de desconto e quais são as métricas de avaliação que vocês têm aí para o projeto. Então ele vai seguindo a ordem. E aí, naturalmente, você vai projetar fluxo de caixa, quer dizer, qual é o ticket médio, quer dizer, como é que é a margem de contribuição que você está calculando, estimando aí para o seu projeto. O projeto, ele consome um volume de horas considerável, logo fica a sugestão, quer dizer, por favor, definam quanto antes, quer dizer, as equipes que vão trabalhar em relação do projeto e me informem para que eu possa ir divulgando para os demais colegas. Quer dizer, o projeto pode ser feito individualmente ou em grupos com até 4 componentes, ok? Aí eu preciso que vocês me mandem esses componentes o quanto antes, eu vou passar um e-mail lembrando isso daí, para que eu possa ir informando vocês sobre quais são as equipes que já estão estruturadas. Em relação a esclarecimentos solicitados nessa semana, quer dizer, entre o encontro síncrono da segunda e o atual, eu recebi o seguinte esclarecimento. Na atividade 10.11, bloco 2, realizei o cálculo do fluxo de caixa livre, abatendo do EBIT os juros. Bom, poderíamos fazer isso? Poderíamos, assim, não seria assim, muito ortodoxo fazer isso. Se você consegue fazer isso, assim, fazendo uma consideração apropriada aí de benefício fiscal e depois ajustando, quer dizer, chegaríamos na mesma conta, mas eu entendo que considerar o juro na projeção do fluxo de caixa livre seria algo heterodoxo. O que em linhas gerais nós fazemos? Então, em linhas gerais, quando a gente vai tentar entender os impactos do projeto, de um modo geral e de forma muito ortodoxa, nós fazemos isso a partir do fluxo de caixa livre. O que seria o fluxo de caixa livre? Seria o fluxo de caixa gerado pelos ativos para todos os financiadores. Então, se é um fluxo de caixa dos ativos, nós não costumamos olhar para a movimentação das dívidas, quer dizer, os juros ou eventuais benefícios fiscais. Logo, sendo assim, se nós não olhamos para os juros ou para o benefício fiscal, quer dizer, toda a nossa análise é uma análise chamada de desalavancada. Por quê? Porque o impacto do juro e do eventual benefício fiscal, ele vai se dar lá no cálculo da taxa de desconto, que a gente faz mais adiante. Então, a gente vai tentar entender o modelo de projeção de fluxo de caixa que nós usamos. O modelo é essencialmente isso. Quer dizer, nós partimos aí da receita, deduzimos gastos variáveis, obtemos margem de contribuição, deduzimos gastos operacionais fixos desembolsáveis, obtemos o EBITDA, deduzimos gastos operacionais fixos não desembolsáveis, obtemos o EBIT, que seria a primeira medida aí de ganho operacional, e aí quando nós subtraímos os tributos sobre renda, o imposto sobre renda, ele é um imposto sobre renda sobre LAGIR, quer dizer, sobre ganho operacional. Quer dizer, em nenhum momento o juro aparece nessa projeção. Daí o que nós obtemos de resultado final na projeção de fluxo de caixa livre é o resultado operacional líquido, o LOL. Por quê? Porque, de fato, os juros não entraram. Ora, quando eu faço os ajustes de operacionais fixos não desembolsáveis, estorno depreciação, eu chego no fluxo de caixa operacional, e aí quando eu movimento investimentos e capital de giro, aí sim eu chego no fluxo de caixa livre. Então veja que nessa projeção não consideramos as dívidas, porque todo o impacto da dívida ela vai ser capturada sob a forma de taxa mínima de atratividade. E aí, em linhas gerais, quer dizer, são esses aí os 3 passos, as 3 etapas que nós seguimos. Quer dizer, sob a ótica dos ativos, o fluxo de caixa, sob a ótica dos financiamentos, quer dizer, passivos e capital próprio, a taxa de desconto e, por fim, a comparação. Nessa projeção de fluxo de caixa, como apenas ativos são considerados, nada olhamos para os juros, ok? Agora, e se de repente a gente tem a necessidade de ter um outro olhar sobre isso, incorporando o juro, aí de um modo geral eu diria que ao fazer isso, nós vamos ter o olhar, na verdade, do fluxo de caixa do sócio. Logo, quando o fluxo de caixa do sócio, o FCS, estiver sendo analisado,
aí precisamos incorporar os juros. Só que geralmente como fazemos isso? Fazendo uma projeção de resultado contábil, quer dizer, o lucro contábil, não. De um modo geral, o que nós fazemos já que temos a projeção do fluxo de caixa livre, nós ajustamos essa projeção. Então, em linhas gerais, quer dizer, nós, para os ativos ou investimentos, estimamos o fluxo de caixa livre, mas, ao fazer considerações sobre juros e dívida, nós, na verdade, vamos entender que esse fluxo de caixa vai ser ajustado. Quer dizer, amortizações, juros e eventuais benefícios fiscais, quer dizer, juro líquido do IR são considerados. Quando eu faço isso, aí eu obtenho o fluxo de caixa livre. Quer dizer, do fluxo de caixa livre, eu ajusto a projeção do fluxo de caixa S, do sócio, fluxo de caixa para os sócios. Se vamos então entender isso matematicamente, quer dizer, do fluxo de caixa livre, o que é que eu vou fazer? Eu vou considerar o recebimento, a amortização, o pagamento das dívidas, vou subtrair juros, mas eu estorno o benefício fiscal dos juros. E aí, quando eu faço isso, quer dizer, o que eu vou acabar obtendo no final é esse fluxo de caixa do sócio, o fluxo de caixa aí, o FCS, o que você quiser chamar. E aí, nesse caso, quando a gente volta lá para o nosso modelo de 3 etapas para avaliar projetos, aí ele vai sofrer uma pequena alteração, porque os inputs vão ser diferentes. Quer dizer, a comparação é a mesma, mas os inputs são diferentes. Quer dizer, sob o olhar dos impactos, eu estou então entendendo o fluxo de caixa do sócio, quer dizer, eu já peguei os efeitos das obrigações, das dívidas, recebimentos, pagamentos, juros e benefícios, trouxe para impacto sob a ótica de fluxo de caixa. E sob a ótica dos financiamentos, eu isolo o capital próprio, o capital de terceiros, o seu custo e trago sob o ponto de vista dos impactos. E aí, com base nisso, o que é que eu vou dizer? Que a comparação envolve técnicas, nada muda em relação ao fluxo de caixa livre TMA, mas agora os inputs são alterados, é fluxo de caixa do sócio e a taxa de desconto é a taxa que reflete aí a custo-oportunidade do capital próprio. Bruninho, no projeto, faço como? Eu digo, no projeto eu demando o fluxo de caixa livre. Se adicionalmente você quiser fazer os ajustes para fazer uma análise sobre a ótica do sócio, não tem problema nenhum, mas o que é esperado minimamente é o cálculo do fluxo de caixa livre, a projeção dele, a projeção da TMA e a comparação. Com isso, então, estou aberto aí a novas solicitações. E aí, se não tivermos novas solicitações, quer dizer, eu vou encerrar, né? Continua aí disponível no e-mail. Lembrando que eu preciso que vocês me deem a composição aí dos grupos, ok? Eu vou fechar, bom, eu vou interromper a gravação e vou também fechar a tela e aí depois eu disponibilizo essa gravação no YouTube e aí se chegar uma nova solicitação que implique alguma videoaula extra, eu gravo e também informo.